Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, hoje eu tenho aqui um convidado que eu tenho certeza que vai multiplicar o dinheiro de vocês. É o Pablo da Wiser Investimentos. E hoje ele vai explicar pra gente tudo sobre isso. Fiquem com a gente até o final, que vocês vão tirar todas as dúvidas. Ele vai quebrar todos os tabus que existem sobre investimento. E vai ser tremendo. Nós vamos sair daqui mais rico, tem certeza, né, Pablo? Com certeza. Ai, obrigada, Pablo, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui abrilhantando a nossa noite, do seu aniversário. Aniversário dele, gente, ele está aqui. Pensa se não é comprometido com essa entrega. Abrilhantando aqui a nossa noite com esse conhecimento tão valioso. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço, Deise. Obrigado imensamente pelo convite. Um convite que já foi feito algumas vezes, né? É já verdade. Tentamos algumas datas. Mas e tudo hoje tem a hora certa, né? Tudo tem a hora certa. E numa data mais que especial. Aí, né? pois é. Te agradeço demais. E nós que agradecemos, imagina. Pablo, mas conta pra nós. Como que começou na tua vida esse negócio? O que te levou a entender e gostar tanto assim de investimento? Ele entende, gente, ele sabe. Ele é bom. Então, Deise, contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, uma cidade pequena chamada Curitibanos, e eu fui fazer faculdade em Criciúma, né? Na época, sou de uma família de classe média, vendi o único bem que eu tinha, porque eu sou aquela pessoa padrão, né? Brasileiro padrão, que quando faz 18 anos ele pensa em comprar um carro e não investe tanto na sua educação, né? Então, eu fui exatamente desse. Com 19 anos, decidi fazer faculdade, vendi esse carro. Para fazer a faculdade? Para fazer a faculdade. Por mais que eu consegui bolsa de estudos, mas para eu me manter nesse primeiro momento, né, até arrumar um emprego, se estabelecer na cidade. E aí eu vi essas reservas, né, diminuírem de uma forma drástica. Né? E comecei a buscar alternativas de investimento ainda na faculdade, conversando com professores, até que eu descobri o mercado financeiro. E dali para frente foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Tá, então isso foi lá em meados de 2007, né? Eu trabalhei durante 2 anos em uma cooperativa de crédito, né? Comecei como estagiário, fui evoluindo na carreira e, em paralelo, investindo meu próprio dinheiro. As coisas estavam indo muito bem e 2008, para quem acompanha um pouquinho mais de mercado financeiro, quem já estudou, a gente teve a crise do subprime nos Estados Unidos e nessa época eu estava investindo com dinheiro meu e dinheiro da família. Então foi um grande baque assim na família. Eu costumo contar para os meus clientes, né, que estraguei muito almoço de domingo. Nossa, porque a família perguntava, e os investimentos, como é que estão, tal e tudo mais. Assim, E como todo brasileiro impacientes, né, eles queriam resultado rápido. Então, dali para frente, eu me aprofundei cada vez mais. Em 2009, eu saí da cooperativa e fundei um escritório de investimentos, né, junto com os meus sócios, e qual hoje nós estamos até aí 15 anos já de caminhada. Então, já tem 15 anos de experiência. Né? 15, dá um pouquinho mais, né? Se contar 2007 já como investidor, dão quase 17 anos já. Né? Eu pergunto porque, geralmente, essas histórias de sucesso precedem assim, um fracasso, né? Justo. Uma dor que levou a pessoa aqui, ele é um propósito mesmo, né? Perfeito. De vida, né? E uma história bacana de você falar em propósito, quando eu comecei a investir em 2007, eu me lembro até hoje que eu sentei com um assessor de investimentos na época também, e quando eu entendi o mercado financeiro, eu falei, eu tenho que falar sobre isso para todo mundo da minha cidade. Eu queria ensinar todo mundo a investir em ações, porque eu entendi o quanto isso pode prosperar as pessoas, né? Quanto isso vai fazer diferença na vida de todo mundo. E de lá para cá eu sigo nesse caminho de levar informação, de ajudar as pessoas de fato a terem sucesso financeiro. Se fosse ruim, o Warren Buffett não seria quem é, né? Exatamente. Mas a questão é como, né? De que forma começar, o que fazer. Por exemplo, se eu tiver, sei lá, R$100 guardado... Primeiro que tem que ter um dinheiro guardado, né? Não dá para investir dívida, né? Perfeito. Temos que positivar, né? Virar a vida pessoal. E investir aquilo que poupou, digamos assim, né? Perfeito. Mas a partir de quando? Como que faz isso? Então, investimentos é cada vez mais acessível hoje para a população. A pessoa tem que ter, no mínimo, vontade.
né? Como todos aqueles que começam a praticar algum esporte, vão fazer a corrida, ele tem que ter um alvo do que ele pretende fazer. Vou correr 5 quilômetros, 10 quilômetros. Quando que essa pessoa vai começar? Levantando da cadeira e saindo caminhar 15 minutos por dia. Investimentos da mesma forma. Então, a pessoa ela tem, como você mesmo colocou, tem que ter um pouco mais de organização financeira. Começou a sobrar, ela já passa a ser, no mínimo, um poupador. E depois, quando eu tenho mais recursos, um investidor. Esse mais recursos, ele é muito mais voltado em relação ao objetivo da pessoa do que o valor financeiro em si. Tem fundos hoje de investimento de R$100, de R$500, então é super acessível. Só que a pessoa ela tem que estar disposta a entender o planejamento de longo prazo. É essa caminhada onde a gente vai acompanhando os investidores, né, para que eles consigam atingir esse objetivo. Eu acho que o maior, talvez, erro que o investidor que está iniciando, né, ou que não tem experiência, cai, é de investir um dinheiro que ele vai precisar. Perfeito. Perfeito. Né? Porque o dinheiro do investimento é o dinheiro do investimento. Tipo, você tem que esperar o tempo da colheita. Vamos dizer. E esse tempo, ele pode fugir do teu planejamento. Eu planejei que se fosse 1 ano, mas ele pode virar 2, porque depende de uma série de fatores, né? De uma série de fatores que nós não controlamos, né? Quando um planejamento financeiro ele é montado como se fosse a foto do dia. E com base nessa foto do dia, a gente vai fazer uma projeção de futuro. 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então, é claro que alguns fatores externos têm que colaborar. Como tu mesmo colocou, o próprio mercado financeiro, a condição que esse meu cliente vive, porque os clientes também mudam de vida, né? Então, eu tenho clientes que começaram comigo, né, nesses 15 anos, que ele era solteiro, ele estava começando a empreender, e olha só, hoje, 15 anos depois, a empresa deu certo, ele casou, e ele passou a ter filhos, ele teve, né, seus filhos. Então, olha quanta mudança de vida. Exato. Então, às vezes, até o projeto, né, os sonhos mudar, são outros. As necessidades de segurança, de proteção, todas mudam. E os investimentos precisam adequar isso. Se adequar a isso. E por isso que o investir, ele se torna um hábito e ele tem que ter, né, acompanhamentos, né, mensais, trimestrais. Eu não vou começar agora, colocar lá R$50 mil e achar que isso vai mudar minha vida no futuro. Talvez não. Precisa de mais aportes, precisa de revisões constantes, porque tudo na vida é isso. Né? A gente tem que ter zelo também pelo investimento. Mas aí eu vou te perguntar uma dúvida que eu sei que é muito comum das pessoas. Não é muito arriscado? Olha. Pensa que, olha só, pensa que eu trabalhei uma vida inteira para juntar lá os R$50 mil, vamos colocar assim. Perfeito. Como é que agora eu vou botar isso na tua mão? Perfeito. A questão do risco, ela está muito mais atrelada à diversificação de investimentos do que ao investimento em si, a um único investimento só. Todo mundo aqui que está nos acompanhando já deve ter ouvido, né? Em relação de não colocar os ovos todos no na mesma cesta. Exatamente. E quando fala de risco, eu gosto sempre de ter um exemplo, né? O que é mais arriscado? É eu pular do primeiro andar de um prédio ou pular lá do 20º andar? O que você acha? Do 20º. Do 20º. Então, se a gente for fazer uma análise de risco, na verdade, as possibilidades são muito maiores do primeiro. Porque se eu pular do primeiro, eu posso quebrar uma perna, posso quebrar um braço, pode não acontecer nada, inclusive, né? Seria muito bom. Mas se eu pular do 20º, eu tenho uma única alternativa. Que é morrer. Que é morrer. Então, é uma certeza. Eu não tenho risco, eu tenho uma certeza. Então, o risco que você tem quando pula do primeiro. Quando do primeiro, que são muitas variáveis. Então, o risco ele é administrável. Todas as manhãs a gente acorda, tem o risco de eu virar o tornozelo colocando o pé no chão. Sim, A vida é sobre administrar riscos. Perfeito. Né? E o trabalho da pessoa é gerir esses riscos no seu dia a dia, e o nosso como assessores, né, o meu como assessor, é fazer isso na carteira de investimentos da pessoa. Gestão de riscos. Gestão de risco. Diversificar. Está sempre olhando as possibilidades, né? Dentro desse leque gigante que é o mercado financeiro, aonde a gente vai fazer a alocação desses recursos. Se a gente pensar, por exemplo, o que a gente consideraria seguro? Sei lá, botar esse dinheiro no banco? Não, hoje assim... Com a inflação do jeito que tá derretendo, como diz o Mário, né? Meu marido, ele fala. Como diz o Mário, é como se você tivesse guardando gelo.
Tá derretendo. Está derretendo. Eu tenho que ter uma proteção contra a inflação. Né? Exatamente. Exato. Então, essa é a grande questão, né? Quando eu vou para uma instituição financeira, hoje, né? Quando eu comecei lá em 2007, era tudo monoproduto. Então, cada instituição financeira, o banco vendia o seu próprio CDB, o seu próprio fundo. Hoje, nas corretoras, né? No nosso escritório, você tem acesso a vários produtos de várias marcas. Então, isso traz uma segurança muito maior para o investidor. Tanto na questão de alocação em si, de rentabilidade, quanto a própria segurança da instituição financeira onde ele está colocando dinheiro. Porque eu tenho que entender um pouco essa visão, né? De para quem eu estou emprestando esse dinheiro. Renda fixa nada mais é que eu emprestar dinheiro para alguém. Essa é a grande diferença, né? As pessoas não entendem o que é a diferença da renda fixa para a renda variável. Renda variável, exato. Né? Aí elas acham que a fixa é muito mais... Segura, né? Menos arriscado, mais seguro do que a renda variável. Exatamente. Mas nem sempre é assim. Mas eu acho que o arriscado mesmo é de não saber. Perfeito. Acho que isso é o maior risco que tem. É o pior. Exatamente, assim, você ser extremamente leigo, né? Não é um pecado. Mas você não querer a informação, isso sim. Tem muitas pessoas que vêm, né, que conversam comigo, que elas querem trazer suas regras da sua vida, o seu modo de ver para o mercado financeiro. Imagina só, você entra num campo de futebol e você quer pegar a bola com a mão e sair correndo e jogar dentro do gol. Não pode. Exato. Quando a pessoa vem para o mercado financeiro, ela tem que entender que o mercado tem suas próprias regras e ela que tem que se adequar ao mercado. Então, isso é uma batalha muito grande psicológica. Se nós formos parar para analisar, Daisy, a maior proporção de insucesso, vamos colocar assim, fracasso no mercado financeiro, é psicológico. Não é matemático ou porque a pessoa não soube investir. Geralmente ela perde a paciência, ela perde o foco, né? A gente desenha um plano perfeito ou um plano atingível e essa pessoa ela não tem paciência de esperar a colheita. Exatamente. Ou ela acaba ficando assustada, com medo, então, e ela decide sair no pior momento do mercado, né? Então, ou ela tem ela tem um sucesso, né, de curto prazo e ela acha que sempre vai ser assim. E não é. Imagina, nenhum time fica a vida inteira só ganhando seus jogos. Alguma hora ele vai perder. É verdade. Né? A questão é consistência. É uma balança, né? Perde aqui, ganha dali, daí vai, né? Exatamente. Consistência. Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Consistência. Como tudo na vida. Né? E no investimento não seria diferente. Não seria diferente. Porque o hábito de investir, né? Quando a pessoa está começando, ele é difícil. Você abrir mão de alguma coisa, né? Vou abrir mão de jantar 4 vezes por mês fora. Vou só 3. Uma eu vou economizar. É difícil no começo. No começo é difícil mesmo. Porque é uma mudança de hábito. É o que você falou. Você tem que criar aquele hábito. Mas depois de criado, aí é... É satisfatório. Começa a olhar ali a carteira crescendo, com os aportes recorrentes. Você começa a ter um aumento nos teus dividendos, né? Começo é aquilo, 1% de R$100 é R$1. 1% de R$10.000, 1% de R$100.000, o nominal começa a ficar mais atrativo e sedutor. Daí você quer colocar mais dinheiro. Aí você já não deixa de jantar uma vez por mês fora. Você deixa 2. Você quer acelerar esse crescimento, né? Então, isso é muito satisfatório também quando a pessoa pega o hábito e pega o gosto. E eu coloco sempre que a gente não pode ser extremista em nenhum dos casos, né? Tinha uma amiga minha que ela sempre falava, poxa, Pablo, você tem que parar de pensar em viver só no futuro. Você só quer investir, você só pensa em 10, 15 anos. Tem que ter um equilíbrio, porque senão a vida perde a graça. Exatamente. É a mesma coisa para aquela pessoa que vai no nutricionista. Desculpa, ela não vai no nutricionista, mas ela encontra uma dieta milagrosa e do nada ela corta tudo que traz prazer para a vida dela. Ela vai ter um habeas corpus, né? Vai ganhar um habeas corpus ali, um corpo magrinho por um tempo e depois... Exatamente, depois volta tudo, tem efeito sanfona e tudo mais, no mundo financeiro também, tá? Porque ela acaba sentindo muito mais no psicológico, ela fala assim, não, eu mereço alguma coisa agora, e joga o plano pela janela. E uma coisa que eu vejo que é bem importante, porque, tipo, a gente não... Você, por exemplo, foi estudar isso e tal, e você é o profissional disso. Mas a maioria das pessoas não tem só
a sua profissão, o seu trabalho, outras coisas, e não tem tempo para parar e estudar isso. E daí eu me lembro de uma frase do Paulo Vieira que ele fala que se você não sabe como, procure quem. Perfeito. Né? Então a importância realmente da gente ter uma pessoa para nos orientar, para fazer o que a gente não sabe fazer, né? Eu acho isso sim muito importante, porque como eu te falei, o risco maior é a gente não entender. Então se a gente não entende, a gente tem que estar com pessoas que entendam. Sim. Acho que essa que é a... E tudo na vida, né, Deise? Eu gosto sempre de falar. Para mim foi uma grande mudança também ao longo do tempo entender isso. Tá? Porque quando a gente vai na academia, né? Sei que você gosta de malhar também. A gente chega lá sem saber de nada e tem que confiar no professor. Você não vai sentar num banco lá, pegar o peso e eu vou fazer aqui o que eu vi na internet, que é o que as pessoas fazem. Mas eu quero ter um resultado melhor. Calma, você tem que começar com o básico, fazer toda aquela preparação para o teu corpo ficar preparado para você aumentar uma carga ou fazer um treino diferente. Exatamente. Nos investimentos também. As pessoas querem pegar sempre atalhos. Atalho. Eu quero aquele investimento que vai render 15% ao mês. Ou então ele pega a história do vizinho, sei lá, que já investe há 10 anos, que teve um sucesso, ele quer começar hoje e ter o sucesso no mês seguinte igual. Igual. Né? Também acontece bastante. Quer usar a mesma fórmula do amigo, né? Porque o amigo... Copy trade. Copy trade. Eu sou a louca do copy trade. Deixa eu ver ali o que vai dar certo. Enquanto você tem essa possibilidade de arriscar dentro... Porque tem uma questão, né? O quanto eu estou disposto a perder testando essa ferramenta ou essa estratégia. Então, dentro da minha carteira de investimentos, eu tenho, sim, uma pequena parcela que eu posso fazer isso. Mas tem pessoas que não estão nesse momento ainda. Entendeu? Ou que o volume financeiro, né, o quanto ela tem de dinheiro, não permite ela arriscar. Tá? Então, assim... Então, tem como ter... Existem caminhos mais seguros, digamos assim. Sempre. Tem que sempre olhar o todo da pessoa. Até porque tem muitas pessoas... Só que o ganho é inversamente proporcional ao risco. Exato. Quanto mais seguro, a tendência é que ele te traga uma rentabilidade um pouco menor. Mas no tripé de investimentos financeiros, eu tenho 3 fatores que são essenciais para serem notados. Que é a segurança, o retorno e a liquidez. Porque eu tenho esse fator que as pessoas negligenciam, né, ao longo do tempo. Que é, por quanto tempo eu posso deixar isso investido? Então, se eu consigo esticar isso para 5 anos, 7 anos, eu consigo sim ter ativos seguros com um ótimo retorno. Entendeu? Porque eu tô... o retorno, quantos filhotinhos vão dar, né? Exato. A segurança. A segurança, tipo, de eu não perder aquilo ali que eu investi, Perfeito. Né? E de realmente voltar os filhotinhos lá. E qual que é o outro? E o outro é a liquidez. Exatamente, Exato. porque se aparece uma oportunidade, por exemplo, para você, sei lá, um imóvel, uma galinha morta, um imóvel de... Pela metade do preço. Pela metade do preço, e daí? Aí teu dinheiro está lá preso. São escolhas, por isso o planejamento financeiro. Exatamente. Entendeu? Por isso chama-se, quando eu coloco todos os meus ativos muito longos dentro de uma carteira, eu falo que eu ingesso, né? A mesma questão de engessar a carteira. Eu não consigo ter essa mobilidade. E se eu precisar resgatar para comprar esse imóvel, eu vou ter uma perda de fato nominal, 20%, 30%, 15%, dependendo dos papéis. Então, assim, temos que desenhar todas as possibilidades. Lembra que eu falei que um grande aspecto que é detrator do sucesso é o psicológico? As pessoas perdem esse foco. Começa hoje, a gente senta aqui, conversa. Tudo lindo. Tudo lindo. A pessoa fala assim, não, ok, pessoa entendo. empolgada, uhul. Aquele assim, vai ser 20 anos, ok, eu vou poupar, bonitinho. R$1.000 por mês. Chegou lá no final, ele tem 15 mil reais, vamos colocar assim. Mas apareceu a chance de trocar de carro. Mas o carro da pessoa está bom, ela tem boas condições de uso, ela poderia usar mais uns 2 anos, mas ela tem que trocar de carro. E o tem é o desejo. Então, o marketing hoje é muito forte. Eu estava pensando antes de vir para cá, na época dos nossos pais, você só comprava alguma coisa se você saía de casa.
E geralmente você saía buscando, né, o item que você ia Hoje você comprar. compra no sofá da tua casa. E você não quer comprar, nem está pensando nisso, mas você é bombardeado de mensagens Sim. patrocinadas e tudo mais. Você entra ali no Instagram, tem um monte de anúncio. Um monte de aqui. anúncio. Um monte de anúncio. E engraçado, Saiba mais, clica aqui, compre aqui. E engraçado, a gente falou de voar para os Estados Unidos, fazer um passeio ali em Nova York. Olha só, É um monte de promoção de passagem. promoção de passagens. Para Nova York, olha que coincidência. Então, esse fator que é emocional, Aham. né? Porque a compra, ela é emocional, né, na ela é verdade. emocional. Ela é emocional. Se olharmos o marketing dessa forma, não é uma necessidade. É o desejo. Ele vem te criar um desejo. E aí você antecipa esse recurso, se antecipa a realização desse sonho, né? E ele acaba te custando o dobro no futuro. Mas é importante ter um wiser para falar assim, ó, não wiser. vai por aí. Ter um bom assessor e ter a proximidade com esse assessor. É verdade. Tá? Porque, é claro, o cliente, alguns clientes, né? Vou sempre trazendo exemplos aqui, o cliente vem, ele acha que numa conversa ele resolveu a vida. Sim. Né? Então, o trabalho é muito mais de uma educação, né? Do que qualquer outra coisa, porque é da pessoa entender. Mas tu sabe que eu gosto muito desse assunto, sabe por quê? Me lembra muito uma passagem na Bíblia dos talentos, né? Sim. Porque nós somos mordomos do reino, né? Então, é muito importante a gente saber multiplicar esses talentos. Então, eu acho isso fenômeno, assim, fenomenal. E os talentos hoje, eles estão cada vez menos, a pessoa fica acanhada, né? A pessoa se diminui. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu falo para os meus clientes, porque, como eu falei, o cliente, ele vem, ele começa a investir, ele gosta, e ele quer virar um trader, ele quer virar não um assessor de investimentos, mas ele acha que a conta dele ele vai antecipar a aposentadoria em 5 anos. Né? Ou que ele vai ganhar... Isso aí tem outro tabu, né? Que as pessoas têm. Ou que se ele aprender a investir sozinho, ele vai ganhar mais do que se ele contratar você, por exemplo, para investir para ele. Exatamente, né? E isso, né? Ou ele transforma numa profissão de fato. Voltando à questão dos talentos, né? Muitas vezes ele deixa o próprio talento que ele tem, ele abre mão daquilo para tentar a sorte numa outra profissão. Conheço médicos. Médico é uma profissão que o pessoal adora o risco, né? Já não sei pela natureza em si. O pessoal acaba largando a sua profissão ou diminuindo a carga de trabalho porque ele acredita nisso. Não, agora eu vou cuidar da minha carteira, que isso vai ser minha nova profissão. E acaba se frustrando, aí ele perde dinheiro dos investimentos e perde os pacientes. Que ele parou de dar atenção, né? E aí... Aí secou a entrada. Exato. E não conseguiu multiplicar o que acumulou. Exato. Aí. Então, assim, eu falo sempre para o cliente, aproveita e faz cada vez melhor o que você sabe. Investe no teu próprio negócio, investe no conhecimento. E aqui é uma diversificação dessa sua vida. Porque quando eu faço uma análise da vida do cliente, eu entendo. Ele é empresário, né? Multiempresário. Uma pessoa que tem algumas empresas. Quando eu olho, faço essa análise da vida patrimonial dele, financeira, ele é um cara que ele já é extremamente arrojado. Então, não pode vir aqui para o mercado financeiro correr riscos. Sim. Tem que ter um equilíbrio. Porque se ele tiver um problema na empresa e o mercado financeiro tiver um problema no mesmo tempo, ele está ferrado, ele vai perder dos dois lados. Então, tem que equilibrar essa balança. E o contrário também, tem aquela pessoa que é super conservadora na vida, tem um emprego estável. Muitos, né, concursados são assim. Então, tem uma estabilidade, recorrência. Aqui no mercado financeiro é onde ele pode correr um pouquinho mais de risco. Então, é equilíbrio. Né? E sempre olhando também a ótica da segurança. As pessoas negligenciam muito isso aqui no Brasil, que é a parte de... Tenho seguro de vida, né? Eu tenho um plano de saúde bom. Então, muitas pessoas acabam deixando isso de lado. Pensam que a questão, o legado que vai ser deixado é só o que ele construiu. Mas é isso, ele precisa disso em vida. Né? E a outra coisa que me veio aqui também, Pablo, é o seguinte. As pessoas atribuem muito a questão do investimento seguro a imóveis, por exemplo. Porque é físico, porque ela está vendo e tal. Mas existem, por exemplo, fundos imobiliários que são... poderia-se dizer tão seguros quanto, e às vezes tem uma rentabilidade até maior, né? Sim.
Claro que a nossa cidade aqui, ela é uma exceção. Fora da curva. Fora da a região, Mas se né? você for pegar outros lugares, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, de repente é bem mais interessante. E assim, saindo dessa faixa litorânea nossa aqui, até mesmo no nosso interior tem casos de cidades que pararam no tempo. Exatamente. Né? Porque investimento, seja imobiliário, no mercado financeiro, tem muito a questão do timing. Então, tem imóveis que aqui do litoral que demoraram quantos anos para começar a ganhar valor? Eu comprei por 20, 30 mil, hoje vendi por 200. Mas ele comprou por 20 mil, ficou 7 anos valendo 20 mil, e agora ele deu um ramp-up, né? Ele acelerou, e em 5 anos dos 20 foi para 200. Então, olha só, se diluirmos todo esse ganho no tempo, talvez não foi um bom negócio. Exatamente. O negócio é fazer conta, né? É fazer conta. Tem muita história. Porque os fundos de investimento, qual a rentabilidade deles? Claro, cada um tem um, né? Cada um tem um. E cada momento é um momento, cada janela, né? Mas fundos imobiliários hoje, no nosso atual cenário, pagam até fundos, em média, 1% ao mês. Então, e isentos de imposto ainda. Que imóvel que dá essa rentabilidade? Imóvel fixo, 1% ao mês Físico, de aluguel físico. Detalhe, o imóvel quanto mais caro, padrão mais elevado, menor essa rentabilidade. A tendência é essa. E outra questão, né? Voltamos sempre para o aspecto psicológico. Parece claro que você tem o ganho do imóvel, mas no FII você também tem, né? Nos fundos imobiliários também. Também tem o ganho exatamente. Você vai pegar um bom momento, tiveram fundos que subiram 20%. Olha aí. Entendeu? E em curto espaço de tempo, numa recuperação... E com uma vantagem grande, que o imóvel, o investimento inicial é muito alto. Sim. Né? Para você comprar um imóvel hoje em Balneário Camboriú, dificilmente menos de 1 milhão. Dificilmente você compra. Mas, enfim, talvez tenha aí, né? Os 800, 700 mil, 600 e pouco, acho que vai. Por 600 mil, vamos colocar. Mas o fundo imobiliário, não, você pode entrar com 5 mil, com 4 mil. Né? Tem fundo imobiliário negociado a R$10 então, a cota. Olha aí. Além disso, né? Então, é uma boa maneira de você entrar no mercado imobiliário, por exemplo, com menos dinheiro. Com menos dinheiro. Eu não tenho 500 mil, vamos lá, para dar no imóvel, para comprar um imóvel, mas eu tenho 1.000 para comprar um FII e começa assim. Sim. Né? Além disso, aí depois tu vende o FII e compra o imóvel. Compra o imóvel. Tem uma questão de diversificação, porque se você... eu tenho 600 mil. Então, eu vou lá e compro um imóvel em Balneário. Então, eu tenho um único imóvel, eu preciso que ele esteja alocado, que o locador lá, o morador ou a loja que esteja lá pague em dia, não dê dor de cabeça. Então, se ele sair, eu tenho a vacância que eu vou ficar... Então, nós estamos falando de risco, né? Então, tudo isso. Tudo isso, são riscos, exatamente. São todas as possibilidades. Então, tem a vacância. Quantas salas comerciais você vê que fica 6 meses ali fechado, vazio? No fundo imobiliário, né, eu tenho fundos que têm 20, 30 imóveis. Então, por mais que o inquilino resolva sair, eu consigo... o impacto no aluguel que é pago ele é muito pequeno. Ele é diluído, né, nesses imóveis todos dessa carteira. Então, diminui o meu risco. A própria questão tributária, né, que o fundo imobiliário não tem imposto de renda no aluguel. Espero que continue assim. Exatamente. E já o aluguel do imóvel físico tem, vai né? ter imposto de renda, Então, são N fatores que facilitam, né? Não apenas o valor financeiro ser muito menor. Então, todos esses outros aspectos. A questão de diversificação, vacância. Eu tenho um profissional cuidando disso para mim. O gestor do fundo imobiliário é um profissional, que tem uma grande expertise, né? Ele vai estar olhando sempre essa carteira. Porque tem o momento de comprar, o momento de vender, né? Perfeito. Né? E aí a pessoa tem que realmente estar cuidando. Porque a gente, às vezes, aproveita, né? Logo que eu vim morar na região aqui, o pessoal falava muito, olha, agora está tendo 10% de desconto, eu vou comprar porque 10% de desconto é bom. Passou 3 meses e foi para 15% de desconto. Aquele imóvel, aquela torre, né? Era uma torre residencial na época, de 15% foi para 20%. E passaram-se alguns anos e eles não venderam todas as unidades. Então, a construtora, tudo bem, conseguiu bancar isso, mas ser uma construtora um pouco menor, tem mais o risco de construção. Exatamente. Entendeu? Então, são vários aspectos. Quando olhamos para investimentos, tem que ter uma visão abrangente. Não pode pular acreditando que, porque é um imóvel, vai dar certo. Né? E as pessoas não olham isso. Exatamente. E também para não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Vou investir só... Não, imóvel é seguro, então vou investir só em imóvel. Né? Você já deve ter visto
quantas histórias de pessoas que colocaram seus imóveis à venda, porque, eu comprei por 1 milhão, vou vender a 1,5 milhão, mas não consegue vender. Não vende. Isso que o meu marido fala isso. Vale aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar. A pagar. Anuncia por 2 milhões, mas vendeu por 1,5, é o que vale. É o que vale. 1,5, né? E isso assusta muito os investidores no mercado financeiro, porque eu coloco sempre, né? Se você for no teu apartamento, não tem uma plaquinha aqui do lado falando, hoje vale 1,5 milhão. Amanhã vale 1,3 milhão. Amanhã vale... Não tem. No mercado financeiro a gente tem isso. A gente tem lá todo dia a cotação em tempo real de quanto alguém está disposto a pagar na tua cota. Seria igual se você pegasse o telefone e ligasse para um corretor de imóvel. Todo dia. Oi, tudo bem? Tem algum comprador? Não tem. Então tá, obrigado. Oi, tem um comprador? Não tem. Tá. E assim você teria um termômetro mais real de preço. É verdade. Mas não existe. Mas não existe. Não. É verdade. É bem... Que o mercado que dita, né? Quanto que as pessoas estão dispostas a pagar. Exatamente. Conheço pessoas que estão com o imóvel há 1 ano e meio, porque o corretor colocou aquele preço porque vai vender, mas não vende. Entendeu? Então, se ele colocar o custo do dinheiro no tempo, né, na parte de finanças, se ele tivesse vendido com 10% de desconto ou 15% abaixo do que ele colocou, hoje ele teria o mesmo valor, mas com liquidez. Não, e às vezes acontece, por exemplo, você vai comprar um imóvel, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo desse em Curitiba, por exemplo. Vai comprar um imóvel da consultora, ele é tanto. Mas já pronto, já entregue, já pronto. Mas é uma unidade que estava com a consultora. Não, então, por menos e tal, desconto, porque tem isso também, né? Você ganha dinheiro na compra, né? Exatamente. Na compra. Não sei o quê. Então tá, no ano seguinte, um ano depois, era o mesmo valor. Era o mesmo valor. Ou seja... Quem tinha o dinheiro à vista, aplicou e comprou, ele ganhou dinheiro no investimento mais do que no imóvel. Exatamente. São vários casos, mas as pessoas... É natural que a gente goste de ouvir histórias felizes. Eu adoro. Então, alguém vem contar que perdeu dinheiro com o imóvel aqui. Pensa. Todo mundo vai falar que é mentira, porque eu conheço 50 que ganharam, mas tem um que perdeu. 2, 3, 5. Se a gente procurar, tem até mais. Tá? Assim como no mercado financeiro. Não, negócio bom ou ruim tem tudo que é Tem em todo lugar. Tem todo lugar. Profissionais bons e ruins tem em todo lugar. Sem dúvida. Então, assim, é que o pessoal gosta de contar história boa. Então, quando a pessoa começa a investir, ele só quer contar história boa no churrasco. Ele chega e fala, comprei Bitcoin e ganhei 50%. Comprei ações, subiram 20%. Fiz um day trade aqui que foi um milagre. Mas isso não é recorrente. Essa pessoa, quando ela começa a perder, ela some. Ou ela para de falar, muda o assunto. Ela não tem mais tempo para ir no churrasco. Ela não tem mais tempo para ir no churrasco. Boa. Agenda cheia. Agenda cheia. Mas, na verdade, é porque uma hora as pessoas vão errar. Com certeza. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Tem que estar preparado. Quem está na chuva é para molhar, né? Exatamente. Vai respingar uma hora a mais, uma hora a menos. Por isso que voltamos à parte do planejamento, né? Falar sempre. Sou um pouco... quadrado, eu gosto sempre de frisar isso, porque de fato é o que vai dar sucesso. Não adianta querer ficar trocando. O planejamento e a consistência. E a consistência. O sucesso está aí, né? Eu coloco 3 fatores, né? Eu sempre falo em palestra, curso, que é o DEP. Disciplina, estratégia e paciência. Disciplina, estratégia e paciência. Então, tem que ser disciplinado, executando a estratégia que eu já tracei previamente, e paciência. Porque às vezes, muitas vezes, não acontece no meu tempo. Sim. Eu tenho uma tese de que tal empresa vai dobrar de tamanho. Ela não vai dobrar de tamanho em 2 meses. Não, tu não sabe quando. Exato. E nem se. Existe a probabilidade, é uma aposta, né? É muito grande. Eu não coloco como aposta. A aposta não tem como mensurar, né? Ou é algo muito pequeno. Né? Vou jogar na Mega Sena, vou fazer uma aposta lá, a minha chance de ganho, de sucesso é muito pequena. Então, quando eu vou para o mercado financeiro, eu consigo estudar e aumentar a chance de acerto. Perfeito. Né? Mas da mesma forma, não quer dizer que vai ser em 2 meses, 3 meses, porque isso pode se estender muito mais. Né? Para ter uma ideia, né? O Ibovespa, quando ele bateu o seu recorde lá em 2008, depois da crise ele se recuperou, agora 69 mil pontos, se não me falha a memória. De lá, nós entramos no mercado de queda, que foi até 2015. Ou seja... 6 anos que a bolsa ficou patinando. Boa para comprar.
boa para comprar. E aí, 2016 ali, ela virou, subiu. Mas imagina, olha a disciplina que essa pessoa, que o investidor teve que ter para suportar 6 anos. Tem outro caso emblemático, que é o índice da bolsa japonesa, o Nikkei, que também, se não me falha a memória, foram mais de 15 anos que ele não alcançou o seu topo histórico. Entendeu? Então, essa questão de paciência, perseverança, disciplina, ela é muito importante. Voltamos, né? O Buffett, no Brasil nós temos o Barsi, são investidores de muito tempo. Eles têm a estratégia deles há muitos anos. Entendeu? Então, as pessoas veem, eu quero ser igual o Barsi, eu quero ganhar 1 milhão por dia de dividendos igual ele ganha. Mas você está disposto a... Ele ganha 1 milhão de dividendos por dia? Por dia. Não me falha a memória, é exatamente isso. Eu também quero ser igual o Barsi. Como é que ele chama? Barsi. Barsi também? Luiz Carlos Barsi. Eu também. Então, eu vou olhar para a câmera, eu também. Por quê? Só que ninguém ninguém é tão disciplinado, regrado igual ele. Igual o Buffett. Acho que nós temos que entrar na escola da disciplina mesmo. Perfeito. Em tudo, né, Daisy? Tudo na nossa vida. É o que eu falei, em tudo. É na escola da disciplina que a gente precisa. Quer emagrecer? Tem que ter disciplina. Acho que você podia botar assim, em vez de Wiser Investimentos, Wiser Disciplinador. Disciplinador. Então, bacana você tocar nisso, porque o nome do nosso escritório é Wiser, né? E o R é um acróstico formado por palavras, né, que trazem o conceito de planejamento financeiro. Então, WISE é Work, Insurance, Saving, Enjoy. Como eu trabalho com o meu dinheiro, como eu tenho a proteção financeira, proteção econômica, vem o segundo passo. Tá. Terceiro, os investimentos, saving, propriamente dito, para que eu atinja o enjoy. São meus objetivos. Interessante. E o R é a responsabilidade, responsibility, que eu tenho sobre tudo isso. Então, o cliente e o assessor são responsáveis. Eu tenho que ter essa responsabilidade. Disciplina é uma responsabilidade. Todos os dias você vai cumprir com sua jornada. Então, isso é muito bacana do nosso nome e está no DNA, né, essa questão de ter esse comprometimento. Top. Bacana. E isso leva, né, hoje somos 22 escritórios do país, né, mais de 4 bilhões e meio de patrimônio administrado e temos o BTG Pactual como nosso grande sócio. Então, essa é a mentalidade que a gente traz para o investidor, que para que ele atinja o sucesso, tem que sempre estar olhando todos os pilares, com essa responsabilidade. É o DNA da empresa, né? Da empresa, perfeito. É a cultura. Ô, Pablito, mas antes da gente terminar, eu tenho mais uma pergunta para fazer. O que você aconselharia para os jovens, por exemplo, 18 anos, 17 anos, que estão começando agora a vida? Às vezes ganha mesada do pai, não sei. O que você aconselharia para eles? O meu conselho sempre é que ele invista nele, na sua educação, na sua formação, porque esse é o pilar, né, que vai dar sustentação da vida financeira dele. Eu tenho um caso até bacana para contar. Um amigo meu de longa data, jovem, começou a querer investir. Cara, eu tenho aqui R$300 para investir. Conversa. Eu acabei entendendo que ele era um vendedor de uma loja, balconista. E o que eu trouxe para ele num primeiro momento? Falei, cara, se você fosse gerente dessa loja, quanto você ganharia? Eu ia triplicar meu salário. Assim, olha, que legal. Então, acho que você deve investir primeiro para triplicar o seu salário, porque esses R$200 que você vai investir vão virar 600 de aporte em pouco tempo. Então, assim, primeiramente, cresça profissionalmente, tá? Mas, se você já tem um caminho... Aumenta o income, né? Porque o tripé da riqueza, né? Perfeito. Do construir riqueza. É o que entra, o que você ganha, o que você poupa e o que você investe, né? Exato. Então, é ganhar, poupar e investir. Então, o jovem, por exemplo, ele está começando com o income, com a entrada, né? Exatamente. Ele está começando com as suas receitas, né? Está gerando receita que é ainda muito pequeno. Exato. Tá? E sempre olhar esses três pontos das finanças pessoais, que são
as despesas, os investimentos e as receitas. Então, aumentar ao máximo as receitas. Muita gente hoje, até um dado legal de falar aqui, a inadimplência das famílias hoje atinge quase 45% das famílias. Uau. Então, o Brasil está num cenário muito crítico em relação a isso. Mas muita gente não quer correr atrás de aumentar a receita. Poxa, quantas pessoas a gente conhece que poderia ter um segundo emprego, que tem um talento, né? Poderia prestar um outro serviço à noite ou num outro momento do seu dia. Então, aumentar a receita. Agora, se essa pessoa, né, esse adolescente que recebe a mesada, ele já está com um caminho bem preparado, tá? Aí sim ele vai começar a investir de uma forma diversificada e pensando em 20, 30 anos. Entendeu? Disciplina. Disciplina. Ele vai começar a investir... Então, invista em disciplina. Começar focando no seu futuro. A gente tem um grande problema. Nós estamos fazendo alguns ciclos de palestras em empresas. Tenho conversado com muito RH. A proliferação dos jogos de azar. Tigrinho, pirâmide financeira... Porque as pessoas querem esse atalho do ganho rápido e ele não existe. Então, assim, os jovens, né? Porque tá no celular. Eu lembrei de outra máxima do Paulo Vieira, que ele fala que se atalho fosse caminho, chamaria caminho, não atalho, não atalho. Perfeito. E tem uma outra que eu gosto bastante, não sei de quem é. Mas se o malandro soubesse que ser justo dava dinheiro... Ele seria justo só por malandragem. É verdade. É um ditado que fala assim, que a maior esperteza do mundo é ser honesto. Exato. Exatamente. Então, assim, voltando, não tem uma resposta padronizada. Essa pessoa de 18 anos tem que analisar muito o caso, né? Todo esse novelo familiar em qual ele está envolvido. Para ir falar, olha, o melhor caso para você é esse. Vamos começar com a tua carteira. Não. Pega aqui, vamos cuidar da tua segurança econômica para que você consiga deslanchar a tua carreira mais rápido. Né? Então, eu já sei o que eu diria para ele. Conversa com o Pablo. Boa. Pronto. Aí, tá resolvido. Mesmo. Conversa com o Pablo. Fechou. Agenda uma reunião comigo. Isso. Eu sento, entendo, né? A gente desenha todo esse planejamento para a gente conseguir executá-lo ao longo do tempo. E, por sinal, como é que a gente encontra você? Então, vamos deixar as redes sociais, né? Isso! Vamos botar as redes sociais. @Pablo Piero. Tá? No Instagram, no LinkedIn, tá? Pode me chamar lá, a gente vai estar conversando, agenda um horário, né? Eu vou responder. Bacana. E eu sou um pouco avesso ainda às redes sociais, brinco sempre que eu sou um dinossauro. Igual eu, bem-vindo. Eu sou um dinossauro ainda, mas eu gosto de colocar, né, que a vida é feita offline. Então, e o que eu mais prezo é fazer amizades ao longo da caminhada. Então, assim, todos os meus clientes, eles acabam se tornando meus amigos pessoais, porque eu pego e realmente eu gosto de fazer um trabalho de longo prazo. A gente já se conhece há um bom tempo, tu entende o que eu falo. É verdade. Maravilha, Pablo. Obrigada, viu? Parabéns mais uma vez, né? Que o Senhor te abençoe poderosamente, com toda sorte de bênção, que você cresça em graça, sabedoria e entendimento, viu? Amém. Muito obrigado. Que seja, assim, um marco de um grande crescimento. Muito obrigado, Daisy. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui, né? Quero agradecer essa oportunidade, que seja a primeira de muitas, né? Com certeza. Vamos já fiz o convite. Acelerar esse... Não precisa ficar alguns anos para a gente conseguir marcar essa participação. Com certeza. Tá? E... Obrigado. Obrigada. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.